Como é possível que um quarterback como Brock Purdy seja tão esnobado a ponto de ser a última escolha do draft? Depois de 261 outros jogadores, Brock Purdy ser escolhido e rapidamente chegar ao estrelato, agora sendo protagonista no Super Bowl 58. O draft é uma ciência inexata e tem um fator muito difícil de analisar: a mente. Sejam bem-vindos ao Golim Sports, e é difícil, cara. A gente passa muito tempo vendo prospectos, analisando o draft do ano seguinte, e aí a gente realmente faz aquelas listas de quarterback, quem são os melhores, os piores. Pra esse ano 2024 já tá assim, né? Caleb Williams, Drake Maye, Jaden Daniels, Michael Penix, J.J. McCarthy. Qual desses vai ter mais sucesso na NFL? Não sei, não tem como saber. A verdade é essa. Vocês viram o vídeo que eu postei ontem falando do Patrick Mahomes, que era colocado como segundo da classe de 2017, atrás de Mitchell Trubisky. Tom Brady, escolha 199. E isso vale pra qualquer coisa. Amon-Ra St. Brown, que é recente na liga também, 16 wide receivers escolhidos antes dele, e alguns muito bons, como o Ja'Marr Chase, mas será que ele era tão pra baixo assim? A questão é que tem elementos que é difícil de avaliar. E cara, é muito mágico como acontece na NFL. Como eu falei no vídeo do Mahomes, existem características no draft que você pode até acertar, e você não vai acertar o resultado do cara na NFL. Lembra aquilo que a gente falou do Mahomes? Alguns hábitos meio ruins aí que é difícil de perder talvez, mas ainda assim um prospecto de primeira rodada, porque ele tem uma força no braço, jogando por Texas Tech, bateu recordes e tudo mais. Pois é, eu acho que acertaram muita coisa no Brock Purdy também. Pega o físico dele, 1,85, mas também não impõe muito como é que é a sua habilidade atlética, né? A acurácia dele com os passes às vezes falha um pouquinho aí. Ele não tem a melhor mobilidade do mundo, ele é bem mediano com isso. Força no braço, bem mediano também, nada de muito espetacular. 4 anos como quarterback lá em Iowa State, então bastante tempo no college. Como é que isso vai imprimir para a NFL? Será que ele vai fazer isso? Bom, não era uma aposta muito alta, e realmente não era. Aí vem a necessidade dos times, tananã, e ele é escolhido em 262 pelo San Francisco 49ers, que não tinha plano nenhum de usar o Brock Purdy. Jimmy Garoppolo era o seu quarterback já há bastante tempo, e a sua aposta pro futuro era Trey Lance. O que os Chiefs fizeram com Mahomes, o 49ers fez com Trey Lance, não com Brock Purdy. E aí a gente viu que depois da lesão do Garoppolo e da lesão do Trey Lance não era esse cara também. Ele teve as suas oportunidades e Brock Purdy ganhou o cargo. Mas foi mais espetacular do que isso, né? Porque o Brock Purdy, ele teve 7 jogos como titular na temporada regular e ele ganhou todos, tendo que substituir o Trey Lance e o Jimmy Garoppolo. Chegou nos playoffs, chegou na final de conferência e teve uma lesão no pulso. 49ers eliminados, vamos pro ano que vem. Será que ele era só uma sorte? O que será que vai ser? E vamos ser sinceros, essa história ainda tá sendo escrita, porque apesar de ele ter liderado a NFL nessa temporada em rating, né, aquela nota da NFL que vai até 158.3, ainda assim, ele deixa um pouquinho de dúvida. Bom quarterback, sem dúvida nenhuma, mas o time dos Niners é tão bom e tão bem treinado que a própria credibilidade do Brock Purdy é um pouco colocada à prova, o que é uma injustiça com ele, né? É engraçado como a galera pega pesado com um jogador que foi o último escolhido no draft. Pressão em cima da primeira escolha geral, eu até entendo, o potencial é muito grande, mas ele foi o último escolhido, não tem potencial. Mas aí ele apareceu, e isso é impressionante. E aí ele joga contra os Packers, não vai tão bem, mas consegue fazer uma campanha de virada do jogo, e um segundo tempo contra os Lions, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi em playoffs, levando o seu time para o Super Bowl 58. E agora, como será? Mas antes, eu quero falar dessa parte mental. Geralmente quando é avaliado um prospecto na NFL, é muito da habilidade física. Força no braço, mobilidade, altura-peso, visão, presença de pocket, e aí já começa a ir um pouco pro mental. Mas o mental é muito difícil de avaliar, porque é difícil de avaliar capacidade de maturidade, capacidade até de lidar sob pressão. A Iowa State não era uma faculdade que ia fazer o Brock Purdy jogar numa final de National Championship ou alguma coisa assim. Isso foi até parecido um pouco com o Patrick Mahomes em Texas Tech, que é muito, muito boa faculdade, mas não é a mesma coisa do que as grandes que estavam sempre lá nas finais e tudo mais. E quando a gente começou a ver o Brock Purdy jogar, a gente viu características que são muito difíceis de avaliar, mas que são muito
muito, muito raras. Calma, ritmo, presença, tranquilidade. Isso é muito maluco. E aquelas coisas que a gente se preocupava na época do draft, todas existem. O braço não é tão forte assim, às vezes ele erra um passe porque a precisão dele não é tão grande nos passes, mas e pro que mais importa? Inteligência de seguir o que o técnico pede, conseguir fazer a conexão. Mas o que mais me surpreendeu no Brock Purdy, mesmo nessas poucas 2 temporadas que a gente viu dele, foi o que ele fez contra o Lions, numa pressão gigante, enfrentando o Lions depois de perder por 17 pontos, ele pôr a bola debaixo do braço, cara. Ele ter que fazer corridas, ele ter que fazer as coisas difíceis. Isso significa que ele vai ser o maior quarterback da história da NFL? Não, mas não precisa. Nenhum time precisa que o seu quarterback seja o maior da história. Você só precisa de um quarterback acima da média, com um time acima da média e um pouquinho de sorte, quem sabe. Teve muitas análises, até um pouco cruéis com o Brock Purdy nesses últimos 2 anos, que falavam que ele tem muitas turnover-worthy plays. Explicando, são jogadas que poderiam muito bem resultar em turnover, mas tem um elemento de sorte, né? Ele manda a bola no meio de um adversário e ele dropa. Ele manda uma bola numa marcação tripla e o seu jogador consegue pegar. O Purdy tem bastante disso, mas um pouco de sorte também faz um jogador ser muito bom, né? Quem não lembra, no jogo contra os Lions, do passe que ele fez pro Ayuk, que bate na cabeça do defensor e acaba indo pra cima, e o próprio Ayuk pega a bola pra depois fazer um touchdown. Eu sei que teve interferência defensiva, mas essa história é tão boa, né? Então, cara, eu acho que mais interessante de a gente entender por que ele foi selecionado tão tarde no draft é a gente admirar a história do Mr. Irrelevant, o último escolhido hoje ser protagonista no Super Bowl de uma das maiores franquias da história da NFL, que é o San Francisco 49ers. De 4 Super Bowls de Joe Montana, 1 Super Bowl de Steve Young, 2 dos grandes quarterbacks da história, e agora Brock Purdy pode escrever mais um capítulo na história dessa franquia. É espetacular. Ele tem apenas 22 anos, muito pra evoluir, e tá no lugar perfeito pra isso. Muita gente já fala até que se fosse um quarterback um pouco pior, num ambiente tão favorável contra os 49ers, teria o mesmo sucesso. Eu discordo disso. Esse menino tem estrela. E eu quero ver o que ele vai fazer a partir daqui. Mas é muito curioso a gente ver o maior talento da geração, que é o Patrick Mahomes, merecidamente ganhando seus 45 milhões de dólares. E aí o Brock Purdy, último escolhido, que não ganha nem $1 milhão de salário. Nesse mundo da NFL, isso é muito louco. Esses são os 2 quarterbacks que vão se enfrentar no domingo, dia 11 de fevereiro. Convido vocês para assistir a gente na Rede TV. Teremos transmissão ao vivo a partir das 7h30 da noite, com tudo que você quiser. Hino nacional, todas as celebrações antes do jogo, o jogo, show no intervalo, celebrações pós e tudo mais. 2 pessoas, 2 correspondentes vão estar com a gente lá de Las Vegas, a Paty e o Dan Lacalle. E aí ainda vai ter o Napo, Napoleão de Almeida vai estar com a gente no NFL em Brasa, esse evento espetacular. Eu, Marcelo do O, pelo amor de Deus, narrador maravilhoso, e a Vevito, vamos estar na transmissão da partida. Conto com você. Deixa o gostei, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo.